É isso aí, estamos de volta aqui para mais uma aula, onde hoje nós vamos falar a respeito de excluir os duplicados. Nas aulas anteriores eu já expliquei para você a respeito do dashboard, já mostrei o dashboard, já expliquei o que é cada separação dessa. Também já expliquei a respeito dos contatos, falei um pouco sobre o banco de dados, fiz a importação dos contatos, fiz a importação 2 vezes do mesmo contato, para que ele gere duplicidade. Para que eu mostre para você aqui como funciona o processo de excluir os duplicados. Vamos lá, por que é importante você fazer exclusão dos duplicados? Porque é o seguinte, provavelmente você vai excluir, provavelmente, não necessariamente, excluir não, provavelmente você vai extrair os contatos de grupos do WhatsApp. Então vamos dizer que você entra lá no grupo Academia XPTO e você exporte daquele grupo 500 contatos. Aí você entra em outro grupo também de academia, Academia YZX, e você exporte mais 300 contatos desse grupo. Pode acontecer do mesmo lead, da mesma pessoa, estar com o mesmo número em 2 ou mais grupos, porque é o assunto que ele gosta. E aí é que entra a necessidade de você excluir os duplicados. Porque se você faz um disparo agora para uma determinada lista, onde o contato do João está lá dentro, aí você pega a outra lista e faz o disparo para essa outra lista. O contato do João está lá dentro também. E aí o João começa a ficar com o saco cheio, de ficar vendo sempre a mesma mensagem que você está mandando. Aí o João vai e dá um bloquear em você e denunciar. O que vai acontecer com o seu número? Automaticamente o WhatsApp vai te dar um bloque, porque tem pessoas denunciando o seu WhatsApp. Então é importante que você entenda que precisa fazer a exclusão dos duplicados. E aí eu volto no ponto que eu já falei nas 2 aulas anteriores, se você está acompanhando a sequência. É importante que você faça a organização e a configuração dos números que você vai importar. Se você usa a ferramenta do WhatsApp Marketing para você extrair contatos, ele vai extrair os contatos para você de uma forma. Aí você usa a ferramenta do Social Maker para você extrair os contatos de outros grupos. Ele vai te trazer de uma outra forma. Aí você não usa nenhuma ferramenta, você vai manualmente fazer esse processo. Automaticamente ele vai trazer com outras configurações. Então é importante que você configure isso eu explico dentro daquela aula bônus, tá? É importante que você entenda isso e assista essa aula para entender como deixar os contatos configurados de forma correta para você subir eles aqui no seu banco de dados nesse formato que está aqui. Tem que subir nesse formato. Mas isso eu explico lá na aula bônus, tá? Por que eu estou explicando um pouco mais aqui nessa aula a respeito disso? Porque essa aula vai ser uma aula curta, onde eu vou só explicar o processo de excluir os duplicados. Tá? Então entenda o processo do porquê você precisa excluir os contatos duplicados, para que você não tenha prejuízo depois em ter números banidos. Não que não vai acontecer, isso pode acontecer, a gente está propício a isso, mas isso reduz a possibilidade de um bloco, de um banimento do seu número do WhatsApp por denúncia, por exemplo, tá bom? Mas então, feitas as devidas colocações para essa aula, vamos dar continuidade no processo. Eu importei os meus contatos, nesse caso, de novo, eu importei 2 vezes o mesmo arquivo, então automaticamente ele duplicou todos os meus contatos. Agora eu quero limpar ele, então o primeiro processo é importar os contatos, o segundo é excluir os duplicados. O que eu vou fazer? Apenas clicar aqui em excluir os duplicados. E olha que processo rápido. Os contatos duplicados foram excluídos com êxito. Dá uma olhada. Se eu der um OK aqui, João, aqui ficou com 1 a mais do que aqui. É normal, tá? É normal, é um processo normal. Mas não era para dar certinho? Era, mas eu tenho que fazer algumas gambiarras por trás aqui para que isso funcione. Então, tá certo, tá? Confie nisso daqui porque tá certo.
Eu fiz muitos testes antes de trazer isso para você. É que eu não vou explicar programação aqui para você, tá? Mas teoricamente está certo, tá? Só entenda isso. Então dá uma olhada. Registros no banco, 3.741. Últimos registros excluídos, 3.739. Teoricamente tem um a mais aqui, mas é por causa dessas configurações que eu falei para você. E se eu clicar em excluir os duplicados novamente, aqui vai ficar 0. Quer ver? Ah lá. Por quê? É sempre os últimos registros que foram excluídos. É isso que você precisa entender. Beleza? Então, nessa aula eu estou explicando a respeito dos duplicados. Excluir os duplicados. Entenda que é importante você subir os contatos. Depois que você subir os contatos, você exclui os duplicados, tá? E eu já vou falar rapidinho sobre apagar banco de dados. Apagar banco. Nunca aperte isso daqui. Nunca aperte. Presta atenção, acende uma luz vermelha aí. Nunca aperte esse botão antes de você fazer um backup do seu banco de dados. João, como que eu faço backup do banco de dados? Eu vou chegar nessa aula, tá? Só tô dando um alerta para você. Nunca aperte esse botão apagar banco antes de fazer um backup. João, por acaso, cliquei. O que vai acontecer? Leia. Leia. Conversa com a tela do computador. Leia. Vai estar escrito aqui, ó. Confirmar exclusão. Você vai apagar todos os seus contatos do banco de dados. Tem certeza que deseja continuar? Recomendamos fazer um backup antes de continuar. Leia, que aí vai falar assim, você quer continuar? Se você apertar em sim, você perdeu tudo que está ali. Se eu apertar em não, ele continua igualzinho. Agora, por via das dúvidas, eu vou apertar em sim, só para você ver. Apagar banco. Sim. Eita! Deu ruim. Por que deu ruim? Porque você apertou sem prestar atenção ou sem ler as informações, tá? Então, como isso aqui é um teste, para mim não tem problema nenhum, só estou fazendo para gravar as aulas. Não aperte o botão apagar banco sem antes ter um backup, beleza? É isso daí então, essa aula foi bem rápida, eu aproveitei para explicar outras coisas, para dar um complemento para ela. E a gente se vê na próxima aula, onde nós vamos começar a falar a respeito de separação de listas, beleza? É isso daí então, a gente se vê, um grande abraço e até mais.